Nós estamos estudando Lucas capítulo 5. O que vem acompanhado com a fé em Jesus. Nós temos fé no Senhor Jesus, nós dizemos isso, né? E o que se acompanha, o que se espera de alguém que tem fé na palavra do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. Já tratamos do primeiro assunto, que foi a renúncia de si mesmo. Quem diz que tem fé em Jesus, renuncia a si mesmo em muitos aspectos da sua vida. E Deus vai orientar a você o que você precisa renunciar. E quem tem fé em Jesus tem uma preocupação com os amigos. Isso vem acompanhando a fé. Se você diz que crê em Jesus e não se preocupa com seus amigos, você está sendo uma pessoa de duas palavras. Porque Jesus se preocupava com os amigos. E vocês vão descobrir algo no texto que vocês vão ficar impressionados. Primeiro, que quem é o amigo de Jesus? Encostou nele, já é amigo dele. O Senhor Jesus era assim. Ele fazia amizade com todas as pessoas. Assim como nós, não é? Nós não somos inimigos de ninguém. Nós, os crentes em Cristo Jesus, não temos inimigos. Alguns querem ser os nossos inimigos. Aí já é um problema deles, né? Mas nós somos amigos de todos. Nós queremos que todos sejam salvos. E essa preocupação, ela é além da preocupação material. Espero que todos os amigos estejam bem, que prosperem nos seus negócios, que tenham boa saúde. Isso é lícito. Mas a nossa preocupação vai além. Nós queremos saber se os nossos amigos têm a esperança de vida eterna. Outro dia nós estávamos num funeral e tinha 3, estava cheio. A gente chegava lá, não sabia em qual ia, né? 3 pessoas, 2 para mim conhecidas, né? A outra pessoa não. E uma pessoa, não tinha ninguém lá. Sabe, ninguém mesmo, tinha ninguém. Tinha 3. É um momento meio triste, mas para mim foi cômico, foi meio engraçado, porque a minha esposa e mais alguém, da igreja inclusive, vamos ali porque não tem ninguém. Porque quem está morto ali, né, pouco se importa, pouco importa se tem companhia ou não. Mas visualmente, um lugar lotado e um box sem absolutamente ninguém, só o féretro, o caixão lá. Isso nos faz pensar sobre a amizade, né? Eu vi outro dia há muito tempo já, um meme. Memes são os desenhos, né? Tava lá um funeral e umas meia dúzia de gente lá, e alguém falando, não entendo, porque lá na rede social ele tem mais de 2.000 amigos. Rede social é uma coisa, a realidade é outra. O Senhor Jesus era amigo de todo mundo. Todo mundo. E a base da amizade de Jesus é um pouco diferente da base da nossa amizade com as pessoas. E a preocupação de Jesus era sempre com a vida eterna. Seria muito trágico você passar a vida toda com amigos, cruzando aí com seus amigos, ou pelo menos conhecidos que você encontra sempre, e nunca ter falado da vida eterna com eles. Isso mostra que você não está preocupado com a morte dessa pessoa, ou os assuntos pós-morte dessa pessoa. E isso nos faz refletir um pouquinho
pouquinho a mais, né, sobre os assuntos que Jesus tratava diariamente. Diariamente ele estava esbarrando nas pessoas, aliás, literalmente as pessoas esbarravam nele, como diz aqui no começo do capítulo 5, como diz lá, versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão. Tem uma outra versão que diz algo diferente? Comprimia. Hã? Comprimia. Comprimia. Mais alguma diferente? Apertando, né? Apertando. Então as pessoas apertavam Jesus. Jesus tinha sempre pouco espaço onde ele estava. Sempre tinha alguém do lado dele. Nos Estados Unidos eles falam que a distância ideal de uma pessoa ficar na outra é 40 centímetros a mais. Ninguém encostar. Brasileiro já é um pouquinho diferente, né? Mas 40 centímetros para lá. Esse aqui é o meu espaço, minha redoma. Então, os povos, diferentes povos, eles lidam com essa situação de modo diferente, né? Dá um espaço aí para mim. Vai para lá que eu já estou na beira. Mas o Senhor Jesus, ele não conseguia ter essa privacidade. As pessoas estavam sempre oprimindo, sempre apertando, sempre querendo tocar nas vestes dele. Porque as pessoas criam que encostando em Jesus já seriam curadas, teriam seus problemas resolvidos. Então o Senhor Jesus, ele lidava com essa situação e ele considerava todos como seus amigos. O que vem acompanhando a sua fé em Jesus é a amizade, a preocupação com seus amigos. A escolha dos amigos de Jesus não era por afinidade. Como é que você escolhe os seus amigos? Bom, eu já fiz os meus filhos rejeitarem alguns amigos. Esse aqui não é seu amigo, não. Quem decide sou eu. Esse aqui não vai ser seu amigo. Agora, com um pouco mais de maturidade, nós todos, né, adultos, como nós escolhemos os nossos amigos? Jesus não escolhia amigos por afinidade. Ele tinha amigos bem afins. Ele tinha amigos que eram bem próximos a ele, e ele andava mais perto de alguns, é verdade. Mas, de modo geral, as pessoas com as quais ele esbarrava aí, a base não era a afinidade, mas a base que ele tinha, nós vamos ver aqui no versículo 17, era a necessidade. A necessidade das pessoas faziam com que elas se tornassem amigas de Jesus. Versículo 17, Lucas 5,17. Alguém pode ler? Aconteceu que naqueles dias estava ensinando. Estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curá-lo. O Senhor Jesus, conforme diz o versículo 15, começou a ficar muito famoso. Ele estava no norte de Israel, a Galiléia, Cafarnaum, Nazaré, aquela região, e agora ele está recebendo pessoas que vinham inclusive da Judéia. 280 quilômetros dele, tinha pessoas indo lá para ver Jesus, para ouvir Jesus e para serem curadas por Jesus. Então ele se tornou uma pessoa muito famosa. E num desses dias ele estava ensinando ali, e veja as pessoas que estavam no círculo de amizade dele.
fariseus, que eram doutores da lei, né? Mestres da lei, de todos os lugares. Então Jesus ele não ficava selecionando, filtrando as amizades dele. Todos aqui são amigos de Jesus, porque ele se importa. E não é isso que amigos fazem? Eles se importam. Se uma pessoa gasta tempo suficiente, dinheiro, investe na sua vida, ela é sua amiga. Porque é isso que os amigos fazem. Eles se importam uns com os outros. E você tem um grande desafio, você que já é um crente em Cristo Jesus, de ampliar as suas amizades. De preocupar-se com pessoas que não são da sua família, não são pessoas íntimas, mas elas se tornam seus amigos porque há uma preocupação. O Senhor Jesus disse que não há amigo maior do que esse, a de dar a vida. Não há amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus próprios amigos. É isso que Jesus fazia. E depois que a pessoa aceitava as palavras de Jesus, imediatamente elas já seriam colocadas na posição de servas. Quando você ama Jesus, aceita Jesus, você é servo de Jesus, escravo de Jesus. Mas o Senhor Jesus chega a dizer em João capítulo 15, já não vos tenho chamado servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos. Esse é o relacionamento que o Senhor Jesus tem com as pessoas, dada a preocupação que ele tem pelas pessoas. Você pode dizer assim, ele não é meu amigo, não é meu colega, mas se você se preocupa com ele a ponto de investir tempo, de estar envolvido na vida dele para que ele conheça a salvação em Cristo Jesus, ele pode até não te considerar assim, mas você já é amigo dele. Porque a definição de amizade é essa mesma. É a preocupação que eu tenho com o meu próximo. Se eu me preocupo, eu já me torno amigo. E a amizade é assim mesmo. A amizade ela vem, ela vai, ela pode ser duradoura, ela pode ser temporária. A amizade é bem flutuante. Se você parar de se preocupar com alguém, é meu amigo, mas não me preocupo mais com ele. Então já perdeu a essência da amizade. Versículo 28, as pessoas seguiam a Jesus. 18. 18, obrigado. Os amigos de verdade, né? Os amigos de verdade, eles querem o bem de seus queridos. Obrigado. 18, alguém pode ler? E eis que uns homens transportaram a minha cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pôr diante dele. Pega 4 amigos mais achegados de você. Pense, 4 amigos são muito achegados a mim, mas eles não fazem nada por você. E pega 5 conhecidos ou até desconhecidos que fazem algo muito importante por você. Eu prefiro esses aí. Amigo é aquele que faz alguma coisa. Uma vez eu fiquei numa usina, um caminho de usina de cana-de-açúcar e o pneu furou e não tinha chave, não sei o que aconteceu lá. O caminhoneiro lá da usina de cana saiu da cabine, ele me viu lá em dificuldade e ele pegou a chave e ele trocou o pneu para mim. Eu nem conheço. Não, deixa aí que eu faço. Ele trocou o pneu para mim, do carro. É meu amigo, não sei o nome dele, não sei onde ele mora.
Se alguém brigar comigo e falar, não, você nem conhece, não é seu amigo. Esse aqui mostrou ser meu amigo. Agora nós temos um homem que ele não pode andar, ele fica num leito só. E não sei qual o nível de amizade dessas pessoas com ele, mas simplesmente 4 pessoas pegam aquele homem. Não fala que é 4, fala. Uns homens. Não sei por que eu penso em 4. Será que lá em Mateus ou Marcos fala o número? Obrigado. Fala 4 lá, Marcos, obrigado. Então, esses 4, não sei qual o nível de amizade deles, mas eles pegam o leito e vão até a porta da onde o Senhor Jesus estava reunido, pregando ali, e eles queriam socar aquele homem lá dentro. Agora, quando você entra num lugar, eu aconselho você a entrar na posição vertical. Horizontal ocupa muito espaço. E esses homens estavam levando esse paralítico na maca, lá na cama, levando, e não tinha lugar para ele entrar, não tinha espaço para ele entrar. O que eles fizeram então? Eles subiram no eirado. Eirado é eu ia falar telhado, mas a gente tem uma concepção diferente de telhado, né? Então é uma laje, sabe? Uma laje. Eles subiram ali para colocar o homem de cima para baixo. Agora, tinha um alçapão lá? Não, nada disso. Mas as casas eram feitas de modo bem rústico e frágil. Eles entremeavam aquilo com palha, barro, e facilmente dava para cavocar e fazer um buraco. E foi isso que eles fizeram. Agora é coisa esquisita, né? Imagino caindo palha lá, né? Um monte de coisa. E eles abrindo um buraco para descer aquele homem com as cordas ali, para que ele fosse ali no meio onde estava Jesus. Uma cena bem cômica até, né? Meus irmãos, esses homens eram realmente amigos dele. Eles tinham uma preocupação por ele. Nós queremos que ele seja curado. E se Jesus cura, nós vamos dar um jeito dele chegar ali. E essa preocupação fez com que eles tomassem essa atitude. Porque depois tem alguns outros problemas, né? Quem que vai pagar o buraco que fizeram aí? Vocês fizeram o buraco, agora vocês vão ter que fechar. Vão ter que contratar aí um pedreiro para fechar esse buraco de novo. Eles estavam realmente preocupados com esse homem, esse paralítico. Então, os amigos de verdade, eles querem o bem dos seus queridos. No versículo 19, os amigos fazem sacrifícios pelos seus queridos. Versículo 19, alguém pode ler? E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Então eles fizeram esse sacrifício. Invasão de privacidade total, né? Um vandalismo numa casa. Mas tudo está valendo para ajudar. Para ajudar aquele homem, para colocá-lo diante de Jesus. Versículo 20 agora. Jesus é o único amigo que pode fazer uma coisa extraordinária. Eu posso ser muito amigo seu, você pode ser muito amigo meu. Mas uma coisa que nós não podemos fazer uns pelos outros é perdoar pecados. Isso é bem sério. Porque se a minha preocupação com as pessoas é que elas tenham os pecados perdoados, eu preciso arrumar uma maneira
de que elas sejam perdoadas de seus pecados. Eu posso dar uma cesta básica para alguém, eu posso pagar um boleto bancário de alguém, eu posso tirar as pessoas de várias situações difíceis da vida delas, mas a maior preocupação que eu tenho com elas eu não posso suprir, que é, eu quero resolver um problema seu. Qual o problema? A sua vida eterna, o seu estado eterno. Para que quando você morrer, você tenha a garantia da vida eterna. Ainda que eu fosse uma pessoa rica e falasse assim, olha, tem uma herança. Quando eu receber essa herança, eu vou doar todinha para você. Ainda assim, não resolveria o maior problema do meu amigo, do meu próximo, que é, eu queria dar mais do que a minha herança. Eu queria dar uma herança eterna para você. Mas eu não posso fazer isso. Eu só vou acompanhar os amigos até o caixão, ou até a sepultura deles. Depois, eu não posso acompanhá-los mais. Precisava ter uma maneira de eu ajudar os meus amigos para deixar para eles uma garantia de vida eterna. E por isso, meus irmãos, é tão importante nós seguirmos os passos de Jesus, porque nós podemos apresentar para eles Jesus. Olha, meu amigo, o que eu posso apresentar, o que eu posso deixar para você em vida aqui é uma maneira de você ser salvo por toda a eternidade. Meus irmãos, se alguém fez isso por você algum dia, eu tenho certeza, você nunca mais esquece dessa pessoa. Essa pessoa fez aquilo que um verdadeiro amigo deve fazer. Dar algo que não se perde, que é a vida eterna. E nós podemos fazer isso. Esse presente para os nossos amigos, a distância dele são apenas algumas palavras. Eu posso falar para ele, você já tem Jesus como seu Salvador? Não sei o que é isso. Então, eu quero falar um pouquinho para você, como você consegue o Senhor Jesus para a sua vida. Aí você entra naquela, né, de eu tenho 2 notícias ruins e 2 notícias boas, lembram? E aí você apresenta para a pessoa. E pode ser que essa pessoa aceite. Se ela aceitar, é o maior presente que ela ganhou de qualquer amigo. A vida eterna. Versículo 20, alguém pode ler? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Olha aí nossa aulinha de português que eu tenho sempre falado, tão importante, os pronomes. Agora complicou, porque é pronome oblíquo. Não é mais do caso reto. Lembra, né? Qualquer dia eu vou pedir para o Jonas dar uma aula de português aqui para nós da igreja. Não é, Jonas? Vendo-lhes. O que quer dizer isso? Alguém está vendo a fé de alguém. Quem que está vendo? Jesus está vendo todos eles. Isso, Jesus está vendo a fé dos amigos, vendo-lhes a fé. Não se trata nem do paralítico, se trata da fé dos amigos. Eles estão tendo fé. Irmãos, nós precisamos ter fé pelos nossos amigos, porque eles não têm. Nós precisamos ter fé por eles. Nós precisamos conduzi-los a Jesus. Depois que eles tomarem a decisão, eles andam sozinhos. Mas até lá, nós precisamos carregá-los. Esse paralítico ele não podia chegar até Jesus. Senão ele se espremeria lá, chegava até Jesus e também a gente pergunta, mas por que ele chegaria até Jesus se ele estivesse saudável? Então quem está precisando de médico é o doente.
e ele precisa ser carregado até Jesus. Talvez você tenha que carregar os seus amigos. Por isso que a princípio parece uma invasão de privacidade. Poxa, eu não estou nem mexendo com você, o que você vem falar de Jesus para mim? Eu sei que é uma invasão de privacidade, porque eu não me sinto muito confortável de chegar para alguém que eu nem conheço, falar, você tem a vida eterna em Jesus? Não te conheço para você tomar essa liberdade. Então a gente precisa dar um empurrãozinho na porta, para a gente poder entrar até o coração das pessoas. Jesus viu o esforço, a fé, o sacrifício daquelas pessoas, e ele não fala para as pessoas, mas fala para o homem: homem, estão perdoados os teus pecados. Jesus não fala, você está curado, ele fala, você está perdoado. A maior necessidade dos nossos amigos é perdão dos pecados. Pode saber disso. Seja um caixa de supermercado, seja um frentista no posto de gasolina, seja um balconista, seja um garçom, todas as pessoas, o que elas mais precisam é perdão de seus pecados. E tem várias por aí, precisando desse perdão. Versículo 21. Os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus? Eles estão certos, só Deus pode perdoar pecados. Por isso que eu estou dizendo, você tem a maior preocupação sua com os amigos, é uma preocupação que você não pode suprir, que é perdão dos pecados para que ela tenha vida eterna em Cristo Jesus. Você não pode suprir isso. Jesus, ele defendia os seus amigos contra os fariseus. Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Bom, eles não estavam falando em voz alta, outros evangelhos deixam isso mais claro, tá bom? Mas Jesus conhecia o pensamento das pessoas. Ele sabia o que eles estavam lá murmurando dentro do coração deles. E Jesus, conhecendo o coração, ele fala: o que vocês estão arrazoando? Ou seja, o que vocês estão discutindo, argumentando aí no coração de vocês? Duro isso aí que eu falei, né? Que os pecados desse homem estão perdoados. Vocês não gostaram disso, né? E Jesus conhecia o coração deles. Versículo 23. Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Interessante, eu já fiz essa pergunta várias vezes, nessa igreja e em outros lugares, né? Quando eu pergunto assim, qual que é mais fácil, irmãos? É interessante que as pessoas se atrevem a dizer um ou outro. E elas já falam, mais fácil é dizer, estão perdoados os seus pecados. É? Facinho, né? Quem aqui tem poder de perdoar pecado de alguém? Ninguém tem. Quem aqui tem poder de fazer um paralítico andar? Ninguém tem. Então essa pergunta é um cerco. Te peguei. Jesus pergunta, qual que é mais fácil? Ele não está dizendo só qual é mais fácil dizer. Dizer, os dois são fáceis. Quer ver? Eu vou fazer agora. Você está perdoado. Facinho. Vou dizer agora. Você está curado. Fácil. Dizer é fácil. Mas Jesus não estava falando só dizer. Qual é mais fácil dizer? Também é fazer. Estão perdoados os teus pecados. Pode andar, que você está curado. A resposta a essa pergunta é nenhum dos dois. Não dá, nenhum dos dois é mais fácil. E aí Jesus, ele faz as duas coisas. Bom, já que vocês não conseguem fazer nenhuma das duas, eu vou fazer as duas.
Versículo 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Gente, ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o texto fala que, para que vocês saibam que o Filho do Homem é ele mesmo, né? Um homem perfeito de Deus. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Aí o que você pensa? Perdoados estão os teus pecados, não é isso? Porque foi isso que ele falou. Para saber que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu digo: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Ou seja, já liquido os dois assuntos. Porque eu já falei, ele está perdoado. Não vou falar de novo. Não precisa. Então agora eu vou tratar da outra necessidade dele, que é andar. E Jesus faz as duas coisas. Maravilhoso isso, né? Esse amigo é amigo mesmo. Porque ele faz coisas que nenhum amigo pode fazer. Estou eu aqui incentivando vocês para fazer aquilo que vocês não podem fazer. Ser amigo das pessoas e perdoar os pecados das pessoas. Mas vocês não conseguem fazer isso. Mas o que vocês podem fazer é apresentar Jesus, que pode perdoar pecados. Esse é o maior presente que alguém poderia receber. Os teus pecados estão perdoados. E o que quer dizer pecado perdoado? Quer dizer que você tem a vida eterna, você pode morar com Deus. Ninguém pode morar com Deus sem os pecados perdoados nessa terra. Não tem que esperar morrer para depois ver o que ele vai fazer comigo. Não, é aqui na terra que se decide. Então a nossa preocupação imediata com os nossos amigos é que eles tenham seus pecados perdoados. E Jesus é um amigo que transforma a vida de seus queridos. Versículo 25. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Imediatamente. Não teve que esperar nada. Ele já se levanta ali no meio. Valeu o telhado, hein, gente? Já valeu o telhado. Ele se levanta e toma o leito e ele volta para casa glorificando a Deus. Nem deixou oferta, né? Saiu sem deixar oferta. Nem ajudou a arrumar o telhado, né? Já foi glorificando a Deus. Irmãos, esse é o maior presente que nós podemos dar para os nossos amigos. Hoje mesmo, você já está com o Senhor, se você aceitá-lo como Salvador. Que bênção, né? Nós podermos mostrar esse tipo de amizade para alguém. E o versículo 26. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Todos ficaram atônitos, né? Maravilhados. Glorificaram a Deus. Imagina aqueles fariseus, né, que estavam argumentando: quem é esse que pode perdoar pecados? Agora acho que eles sabem, né? Se o homem faz o outro andar, é claro que ele pode perdoar pecados, porque ele é Deus. E eles ficaram possuídos de temor e diziam: hoje vimos prodígios. Essa palavra aqui, eu nunca vi ninguém usar essa palavra, prodígio, né? Quando era criança eu assistia a série do Batman, né? Aí tinha o Robin, que era o garoto prodígio. Eu nunca entendi o que queria dizer prodígio. Prodígio é uma coisa maravilhosa, mas a palavra usada aqui é outra, né? Não é prodígio, é paradoxo. Hoje vimos um paradoxo. É a palavra grega, né? Que a gente tem na nossa língua também. Paradoxo quer dizer uma coisa estranha. Então eles estavam falando:
Hoje nós vimos uma coisa estranha acontecer aqui. Eles viram duas coisas estranhas acontecerem. Um homem perdoando o pecado do outro homem. E um homem fazendo alguém, um paralítico, andar. Duas coisas estranhas. Nós vimos coisas estranhas aqui. Eu queria ver mais coisas estranhas também, né? Porque isso é estranho para a nossa sociedade. Pregar o Evangelho, ainda se prega o Evangelho? Ainda distribui folhetos da Palavra de Deus? Ainda faz isso? Nós estamos numa época que ainda faz isso? Talvez pouco, né? Mas nós precisamos voltar a ter amizade com as pessoas. Você tem certeza da vida eterna? Às vezes eu pergunto para as pessoas, né? Não é que elas levam um susto, ninguém leva um susto quando eu falo isso, mas elas acham um paradoxo, elas acham estranho. Dá para sentir que elas acharam estranho. Porque não é todo dia que alguém pergunta, e aí, quando você morrer, para onde você vai? Quais as respostas que eu tenho recebido? Só Deus sabe. Quase sempre só Deus sabe. Eu não sei. Se Deus quiser, né? Então a pessoa está deixando tudo para, vamos usar o termo, né, que eles usam, tudo para a força do destino. Ou seja, tem alguma coisa nesse universo, tem alguma coisa depois da morte que vai decidir por mim hoje. Nós temos que ajudar os nossos amigos a acordar hoje. Você precisa acordar para o fato de que se você não resolver esse problema hoje em vida, você não pode deixar para as forças cósmicas dirigir ou decidir sobre a sua eternidade. Você pode fazer isso hoje. Que Deus nos ajude, irmãos, a pegarmos as cordas e trazermos os nossos amigos até diante de Jesus. Eles não podem andar, tá bom? Eles não podem fazer aquilo que nós podemos fazer por eles. Conduzir até o caminho. Quando tem uma multidão e ninguém sabe onde é a porta e tal, você pega no ombro da pessoa, vem cá, aqui, obrigado. É só isso que nós precisamos fazer. Dar um empurrãozinho aqui, uma ajeitadinha ali e colocar a pessoa na porta de entrada da salvação. Se ela vai entrar pela salvação ou não, aí já é com ela. Mas para mostrar o caminho, rasgar o telhado e trazer a pessoa até diante de Jesus, tem que ser nós. Que Deus os abençoe nessa grande responsabilidade que nós temos. Vamos orar. Senhor, traga os nossos amigos para o Senhor Jesus. Eles precisam da salvação. Talvez esses amigos sejam os nossos parentes também. Nós pedimos que os conduzamos até a porta da salvação, para eles ouvirem, aceitarem ou rejeitarem, isso já é com eles, mas que consigamos, ó Pai, esse prodígio de levá-los até a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.